Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que nós vamos ouvir está no capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 23 do livro de Mateus. Do Evangelho de Mateus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós dizeis, quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhes disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar neste termos: que Deus não permita isto, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são os de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nessa oportunidade de refletir esse grande Evangelho, essa palavra tão doce, essa palavra maravilhosa, que mostra duas vertentes. Ao mesmo tempo que esse mesmo Pedro é a pedra angular, é a pedra principal para que a Igreja de Cristo pudesse ser construída a partir dela, ao mesmo momento em que Pedro é uma pedra de tropeço. Pois bem, esse Evangelho de hoje, ele tem uma narrativa muito bonita, que ele narra Jesus Cristo chegando na região da Cesareia de Filipe. Entre tantas viagens que Jesus fez, essa foi uma delas. E Jesus tem a curiosidade, ou já sabia a resposta, mas não deixa de perguntar para os discípulos: quem diz os homens aí que eu sou? O que as pessoas à volta aí, à minha volta, estão dizendo que eu sou? E eles responderam: olha, Senhor, tem gente aí que está falando que o Senhor é Elias, outros estão falando que é João Batista, outros estão falando que o Senhor é algum dos profetas. E ele pergunta assim: e vós, discípulos meus, e vós que anda comigo todos os dias, quem vocês dizem que eu sou? Nessa hora Simão Pedro respondeu: tu és Jesus Cristo, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, mas não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, não. Foi meu Pai que está nos céus. E ele dá para ele uma tarefa muito grande, mas em forma de um presente, como se fosse um presente ali de recompensa. Não é bem isso, mas assim,
como se fosse uma recompensa muito grande, por ele ter adquirido essa grande importância de Deus ali, essa revelação. E Jesus fala com ele assim: olha, eu te declaro que és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. No versículo anterior ele chama ele de Simão. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Ao ser revelado pelo Espírito Santo, ao ser revelado por Deus, ele diz da seguinte forma: feliz és tu. Mas depois ele diz assim: eu te declaro, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nada, nem o poder que está lá no inferno vai prevalecer contra ela. Nada vai tocar contra ela. E eu vou te dar a chave dos céus. E tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar também na terra será desligado no céu. Só que ele disse assim para os discípulos dele: olha, não conta nada para ninguém do que aconteceu. Não vai falar. Porém, ele continuou com um diálogo, mas o diálogo era um pouco pesado, e dizendo assim: olha, o Filho do Homem vai ter que ir em Jerusalém. E lá ele vai sofrer muito por parte dos anciões, por parte dos príncipes, dos sacerdotes, por parte dos escribas, dessa elite aí. E Pedro não resistiu. E Pedro tomou a palavra novamente e disse assim: olha, Senhor, Deus não permita tal coisa. E Pedro insistiu. Pedro segurou ele como se tivesse segurado, dizendo: não, para, isso não pode acontecer, tomara que isso não aconteça, isso não vai acontecer. Jesus então fala com ele: olha, você enxerga como um homem, você não está vendo com o Espírito, você está vendo com a carne. Afasta de mim, Satanás, afasta de mim. Você não está pensando com o Espírito, você está pensando com a carne. Então, o que quero dizer com esse evangelho? Eu quero dizer que muitas vezes a gente está com alguém, mas a gente não conhece aquela pessoa. A gente está perto dessa pessoa, mas não conhece. Será se era só os discípulos de Jesus que não estavam ali naquele momento reconhecendo a necessidade, reconhecendo os escritos, os que os profetas tinham narrado, que o Filho do Homem ia vir, ia sofrer e depois ia ser morto? Será? Eu acredito que nos dias de hoje as nossas dificuldades também, sabe? Aquele problema de saúde, aquele problema financeiro, aquele problema familiar, aquele Deus resolve pra gente, entendeu? Mas sabe o que acontece? A gente não acredita. A gente fica perguntando: será se vai resolver? Será se vai ser feito? A gente não tem paciência. A gente tá tudo com muita pressa. Isso não é importante pra gente, isso é muito perigoso pra gente. Muito perigoso. E é importante que a gente reconheça, é importante que a gente coloque Deus em primeiro lugar, que a gente vê Deus em primeiro lugar, que a gente consiga entender, a gente consiga imaginar que Deus está ali para resolver, que Jesus está ali para resolver, que o Espírito Santo consola os momentos mais aflitos da nossa vida. E que nós possamos, com esse santo evangelho, aprender a procurar esse Jesus. Nós precisamos aprender a procurar esse Jesus. E com a educação, nós não precisamos ter dúvida nenhuma de perguntar. Com a educação, João também perguntou: olha, devemos esperar o Senhor ou devemos esperar outro? Logo aqui para trás, nós estamos no capítulo 16, no capítulo 11 aqui, ele pergunta: devemos esperar outro? Devemos esperar? E Jesus respondeu para ele: não. Manda a resposta para ele. Os discípulos mandaram a resposta de volta assim: olha, os cegos veem, o evangelho é anunciado aos pobres, essa grandeza está acontecendo, os coxos andam, os cegos veem,
Os leprosos ficam limpos. Com educação não tem problema perguntar. Então não foi uma falha grave deles perguntar. A falha é interpelar Jesus. Isso não se pode fazer. Que as palavras do Santo Evangelho nos conforta, nos edifique, nos exorta e continua a nos levar para frente. E que assim possamos aprender cada dia mais. Amém? Amém. Obrigado ao programa Crescendo na Fé. Curta, compartilha, leve para a família. Vai ser muito importante. Fique com Deus até o próximo vídeo.